A todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Café Concurseiro, hoje nós daremos continuidade à legislação complementar número 114, dispositivo legal que será cobrado no edital da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós já gravamos a primeira aula, eu vou deixar o link disponível para vocês aqui nessa segunda aula. Nós iremos passar pelos principais tópicos, será uma abordagem sucinta e objetiva, direta ao que é mais importante na legislação. Nós já falamos na primeira aula que o diploma legislativo ele é bem extenso, então nós vamos nos ater aos dispositivos que carecem de maior interpretação, proporcionando uma visão macro acerca da lei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, fortaleça o nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, faça um pequeno virar grande também. Sem mais delongas, vamos partir aqui para a legislação. A gente começa aqui com o nosso artigo 11, que vai tratar sobre o Conselho Superior da Polícia Civil. Ele vai falar sobre as atribuições do Conselho que são conferidas pelo governador do Estado. Então aqui nós temos as competências do Conselho Superior da Polícia Civil, são diversos incisos. Eu vou traçar os principais pontos entre os conselhos, entre a Delegacia Geral, no caso o Delegado Geral de Polícia, e nós vamos mapear o que há de mais importância e o que tem maior incidência, maior cheiro de cair na nossa prova. Logo no inciso 1º diz que é uma atribuição do Conselho elaborar e examinar as proposições de atos normativos e regulamentação de leis pertinentes às funções da Polícia Civil. No nosso artigo 2º diz que também compete ao Conselho propor medidas para o aprimoramento técnico, a padronização de procedimentos formais e a utilização de novas técnicas visando o desenvolvimento e a eficiência das ações policiais. Nós teremos diversas questões que são relacionadas ao órgão de conselho. Então, quando a gente lê aqui relacionado ao conselho, tem-se que são vários membros, várias pessoas. A gente vai partir aqui para os incisos que são mais importantes. Aqui no nosso inciso 5º, diz que compete como atribuição do conselho decidir em última instância os recursos contra decisões das comissões permanentes de avaliação relativamente aos resultados de avaliações no estágio probatório e de desempenho dos membros da Polícia Civil. Aqui o outro inciso que está negritado diz sobre deliberar por meio de voto aberto nas proposições de promoção de membros da Polícia Civil por ato de bravura ou de ato de bravura pós-mortem. O que eu trago de dica para vocês aqui relacionado ao Conselho Superior da Polícia Civil é que vocês vão encontrar em praticamente na maioria dos seus incisos a palavra promoção. Então sempre que houver a menção à promoção, leia-se que já acenda a sua lanterna aí que nós teremos algo relativo ao Conselho Superior da Polícia Civil. Então aqui nós temos inclusive as questões de promoção pelo ato de bravura ou pela bravura aí pós-mortem, após a morte. Aqui a legislação traz um termo em latim que significa após a morte. Claro que observado ali os parâmetros de atuação da Polícia Civil, esse ato de bravura ele tem certos requisitos, ele tem certas formas de ser considerado como um ato de bravura para que o servidor ele possa ter a devida promoção referente a este ato. Dito isso, a gente parte aqui para o nosso próximo inciso, que é tido como um dos mais importantes, a publicação do edital contendo a lista de policiais civis aptos e inaptos à promoção. Então, notem que há bastante concatenação com essas questões de promoção dos policiais civis, com essas questões, inclusive, nós vamos ver aqui mais à frente no diploma legislativo que há a menção da exoneração daqueles que foram inabilitados ali no estágio probatório, das questões ali referentes também à demissão do policial civil. Então, é um órgão bem importante da Polícia Civil. Outro ponto que merece destaque aqui de ser mencionado nessa aula é que nós vamos, compete ao candidato estudar todo o diploma legislativo. Nós vamos passar por todos os artigos da lei, por todos os pontos da lei, mas há situações que são mais afetas ao cargo daquela lei. Por exemplo, se você estiver fazendo prova para perito ou para delegado, ou para qualquer outro cargo referente à Polícia Civil, foque mais nas partes que são referentes ao cargo, relativas ao cargo. Aqui nós temos questões que são mais relativas ao cargo de delegado,
Nós temos aqui mais próximo ali do artigo 30, questões que são mais relativas aos membros ali que atuam nas perícias, ao médico legista, ao odonto legista. Então, claro, nós vamos passar por todos esses pontos, porque se está no edital, pode ser passível de questão de prova, mas a gente vai ter mais enfoque no que tem mais probabilidade de cair de acordo com os cargos que estão em pauta. No caso, investigador de polícia e escrivão de polícia. Mas, como eu já disse, nós vamos passar por todos os pontos. Dito isso, a gente já parte aqui para o nosso próximo inciso, que fala sobre a deliberação sobre confirmação ou exoneração de policial civil por ineficiência profissional, reprovação em estágio probatório. Foi o que eu acabei de dizer. É mais um ponto aqui do Conselho. Encaminhar ao governador do estado a lista de policiais civis aptos à promoção para a concessão desta. Então aqui nós temos mais uma menção ao termo promoção. Então sempre que tiverem policiais civis que estão aptos a serem promovidos, compete ao Conselho encaminhar essa lista ao governador, porque é um ato aí privativo do governador do estado, certo? Dito isso, a gente parte aqui para os próximos incisos, os que eu enxergo como mais importante: a elaboração do regimento interno para aprovação por ato do governador do estado, a deliberação nos termos do artigo 76 e seguintes dessa lei complementar, nas proposições de readaptação de integrantes da Polícia Civil. Então aqui nós temos mais alguma coisa relacionada, à questão aqui de provimento de cargo, quando a gente fala em readaptação. Aqui a gente já parte para os nossos parágrafos, O parágrafo 2º diz que o quórum para a instalação e deliberação do Conselho é de maioria dos membros, devendo suas decisões ser aprovadas por maioria dos membros presentes, sempre em reunião pública e com prévia divulgação da pauta. Então, tudo isso que for discutido ali nessas reuniões tem que ter uma prévia divulgação da pauta para que se saiba o que estará sendo decidido. O nosso parágrafo 3º diz que quando houver necessidade de preservar o direito à intimidade ou à honra do interessado, poderá ser decretado por decisão plenária justificada o sigilo da sessão, caso em que será presenciado unicamente pelo interessado, pelos procuradores e pelas pessoas convocadas, além dos funcionários em serviço. No parágrafo 4º diz que cabe ao presidente do Conselho o voto pessoal e o de qualidade. Então, vejam que o presidente do Conselho ele tem duas atribuições, o voto pessoal e o voto de qualidade. Tem dois requisitos aí, duas atribuições mesmo aí, referente ao seu voto. No parágrafo 5º diz que o regimento do Conselho Superior da Polícia Civil disporá sobre o seu funcionamento, a nomeação de seus membros efetivos e suplentes, demais regras e de realização de suas reuniões e aprovação de suas deliberações. Pessoal, aqui eu chamo a atenção de vocês para mais um ponto que eu não mencionei no início da aula. Essa legislação ela comporta diversas alterações, foram realizadas diversas alterações em 2014 e 2018. A maioria desses pontos que estão em negrito são pontos que foram alterados na legislação anterior. Então cuidado quando vocês estiverem pesquisando esse diploma legislativo aí no Google, porque ele pode trazer a legislação anterior e você acabar estudando pelo diploma que não está atualizado. Então, normalmente também a gente tem o costume de dizer que tudo aquilo que foi mudado, que é objeto novo, pode ser objeto de cobrança de prova, principalmente porque é algo novo, é algo que as pessoas precisam se inteirar, os candidatos, melhor dizendo. No parágrafo 6º diz que o Conselho Superior da Polícia Civil, para melhor desempenho de suas competências, poderá ser desdobrado em câmeras, conforme dispuser o seu regimento interno. Outro parágrafo importante aqui é o parágrafo 7º, esse aqui tem bastante cheiro de prova, que fala sobre a vacância do conselheiro. Ocorrerá a vacância do conselheiro se ele deixar de tomar posse na forma regimental, se ele adquirir a condição de conselheiro nato e se ele perder a investidura na função que o legitima como conselheiro ou no cargo da carreira da Polícia Civil, ou se ele faltar a 3 sessões consecutivas do Conselho ou a 5 intercaladas sem motivo justificável. Essa parte aqui rende uma boa questão de prova, uma boa questão, principalmente nesse inciso 4º aqui, que diz sobre essa questão das faltas. Então perceba que se forem consecutivas, são 3 faltas, e se forem intercaladas, são 5 faltas. E lembre-se que tem que haver o motivo, Se
se essas faltas ocorrerem sem motivo justificável. Isso poderá ensejar a vacância do conselheiro. No parágrafo 8º diz que no caso das faltas às sessões incumbe ao conselheiro promover a justificativa até a sessão seguinte a que houver faltado. Então, digamos que ele faltou nessa sessão de hoje, ele tem até a sessão seguinte para que ele possa manifestar, formular a sua justificativa acerca da sua falta na sessão. Dito isso, a gente já parte aqui para o nosso artigo 12, que fala sobre a Delegacia Geral da Polícia Civil. Aqui também nós tivemos uma alteração na nomenclatura. Se vocês pesquisarem a legislação complementar anterior, vocês vão ver que nós tivemos uma alteração na nomenclatura. O artigo 12 diz o seguinte: a Delegacia Geral da Polícia Civil, órgão de regime especial, será chefiada e dirigida pelo Delegado Geral da Polícia Civil, escolhido dentre os delegados de polícia de classe especial em efetivo exercício e nomeado pelo governador. Pessoal, aqui eu chamo a atenção para um ponto incomum nesses cargos de alta patente, nesses cargos do conselho, nesses cargos do delegado geral de polícia, do perito geral, desses cargos que são do mais alto escalão. Vocês vão notar que normalmente os integrantes, eles são da classe especial, eles estão em efetivo exercício. Então, esse é um ponto-chave para que vocês linkem essas informações, porque são muitas informações e a gente não pode perder questão por conta disso. Dito isso, a gente já parte para o nosso parágrafo 1º, que diz que o delegado-geral da Polícia Civil será empossado pelo governador e entrará em exercício em sessão solene perante o Conselho Superior da Polícia Civil, havendo a transmissão do cargo pelo antecessor. No parágrafo 2º diz que o delegado-geral da Polícia Civil será substituído automaticamente em seus afastamentos, ausências e impedimentos eventuais, na ordem prevista no inciso 1 do artigo 10. Pessoal, então aqui relacionado a essas ausências e impedimentos, eu inclusive na aula 1 eu tinha trazido aqui um cronograma, de como que está formulado esse Conselho Superior da Polícia Civil, e aqui eu vou mostrar ele para vocês de novo. É um cronograma que está disponível lá na aula 1. Eu vou mostrar ele aqui para vocês de novo, para que vocês tenham uma visão macro de como será essa substituição do delegado. Inclusive está na ordem sucessória de como deve ser. Então, primeiro nós temos o delegado-geral da Polícia Civil, depois nós temos o delegado-geral adjunto, depois corregedor-geral, ouvidor-geral, diretor da Academia de Polícia Civil e diretores de departamento. Então, é dessa forma que deve proceder essa substituição do delegado, que, no caso, vier a se ausentar. Dito isso, a gente já parte aqui para o nosso artigo em que nós estávamos. Nós já estamos aqui no artigo 13, que fala que o diretor-geral da Polícia Civil tem por atribuição dirigir a Polícia Civil, competindo-lhe as atribuições descritas nessa lei complementar, dentre outras conferidas na legislação pertinente. E ainda, então aqui tem diversos incisos com diversas atribuições do diretor-geral da Polícia Civil. Aqui eu trouxe mais uma observação, Note que temos funções que são relacionadas à função de chefia. Prestem atenção nos verbos aqui que estão no infinitivo, assim como eu disse lá na aula 1, são verbos que indicam uma ação, uma função de fazer, são verbos terminados em AR, ER, IR. Claro que na hora da formulação da questão, a banca pode trazer de uma forma diferente, sem mudar o sentido do texto legal. Isso é só um mecanismo para que a gente consiga memorizar melhor as atribuições, que são bastantes. Então, dentro aqui dessas atribuições, tem planejar, supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar o exercício das funções da Polícia Civil, garantindo, inclusive, a eficácia de seus fundamentos e princípios institucionais. Foram princípios que nós vimos ali na nossa primeira aula. Presidir o Conselho Superior da Polícia Civil, dar posse aos membros da carreira da Polícia Civil, observando o que está disposto nessa legislação, movimentar os integrantes das carreiras lotadas nas unidades que lhes são subordinadas, proporcionando equilíbrio entre as unidades, observada a lotação setorial ou regional e os requisitos de provimento nos termos desta lei complementar e regulamentos específicos. Então, percebam que as atribuições, nós lemos só um pouco das atribuições aqui, indicam sempre uma função de chefia,
tem bastante essa questão, né, mais de pirâmide, né, do topo da pirâmide ali. Então, se vocês se depararem com uma questão relacionada a isso, vocês com certeza vão conseguir identificar que essa é uma função do diretor-geral da Polícia Civil. Outro ponto importante aqui é que ele pode avocar e redistribuir de forma excepcional e fundamentadamente inquéritos policiais e outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais, exceto os de natureza disciplinar. O que quer dizer esse inciso aqui para nós? Inciso 7. Avocar, né, seria chamar para si o inquérito policial. Literalmente falando, trazendo o sentido literal da palavra é esse. Quando ele pode avocar o inquérito, ele significa que ele está pegando o inquérito daquele delegado de uma determinada circunscrição, no caso, que está ali, né, dentro do seu parâmetro ali de pessoal. Então ele pode avocar um inquérito, ele pode redistribuir inclusive para outros delegados, né, de forma excepcional e fundamentadamente. Porque se nós tivéssemos isso de forma deliberada, nós teríamos uma certa anarquia nessa distribuição dos inquéritos, e o delegado ele possui a sua independência funcional para atuar no inquérito da melhor forma que ele ache necessário, de acordo, é claro, com os parâmetros legais. Dito isso, a gente parte aqui para o nosso artigo 14, que fala que ao delegado-geral adjunto da Polícia Civil, escolhido dentre os delegados de Polícia Civil de classe especial, em exercício compete. Então aqui nós temos as competências do delegado-geral adjunto. Eu trouxe aqui para vocês um ponto em comum entre o diretor-geral e o diretor-geral adjunto. Ambos são delegados de polícia de classe especial. O ponto que eu já disse para vocês aqui nesta aula é que os outros membros também de alto escalão também são da classe especial. E aqui, para que facilite a memorização desses pontos, aqui compete o delegado-geral adjunto, vocês vão lembrar que sempre que a maioria das funções que o delegado faz, se ele não estiver em condições de realizar, seja por um motivo de doença ou por algum outro motivo, o delegado-geral adjunto ele pode estar fazendo essas funções. Ele tem a função de auxiliar o delegado-geral da Polícia Civil na direção do órgão. Ele tem a função de substituir o órgão, o delegado, melhor dizendo, da polícia, nos afastamentos, ausências e impedimentos eventuais, coordenar e supervisar a execução dos serviços administrativos dos órgãos e unidades da Polícia Civil e exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas por ato do delegado-geral da Polícia Civil. Então aqui nós temos uma conceituação aberta, nós temos conceitos que estão descritos, conceitos expressos na legislação, e nós temos inclusive uma conceituação aberta, exercer outras atribuições que sejam conferidas por ato do delegado-geral da Polícia Civil. Ponto. Dito isso, a gente parte para o nosso artigo 15, que fala que a Delegacia Geral da Polícia Civil é desdobrada nas seguintes unidades. Aqui nós teremos 2 unidades, nós teremos 10 departamentos. Eu esquematizei para vocês aqui da melhor forma possível, eu vou jogar na tela para vocês aqui agora. Nós temos 7 departamentos com a nomenclatura departamento. Departamento de Polícia Especializada, Departamento de Polícia da Capital, Departamento de Polícia do Interior, Departamento de Gestão de Pessoal, Departamento de Inteligência Policial, Departamento de Recursos de Apoio Policial, Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. E agora nós saímos do departamento, aqui só em questões aqui de nomenclatura, e nós temos a Corregedoria Geral de Polícia, a Academia de Polícia Civil e Ouvidoria de Polícia Civil. Então, aqui no inciso 1, nós temos os 10 departamentos. Já no inciso 2, nós temos os que são de execução programática. Aqui em cima nós temos o de execução administrativa, e aqui no inciso 2 nós temos os de execução programática, que são, no caso, os 3Ds, como eu nomeei aqui, inclusive para facilitar a memorização de vocês. Divisão de Polícia, Delegacia Regional de Polícia e Delegacia de Polícia, certo? Outra dica aqui para vocês é que se vocês não memorizarem esses 10 departamentos, memorizem esses 3 de execução programática. Por quê? Se cair algum que não seja um desses 3, você sabe que de desrespeito aos departamentos. Então é mais fácil a gente memorizar esses 3 de execução programática do que memorizar os outros 10 departamentos. Dito isso, a gente parte aqui para o nosso artigo 16,
que trata das delegacias de polícia. As delegacias de polícia, unidades operacionais regionalizadas com sede e circunscrição definidas em ato do governador, têm por finalidade promover a apuração das infrações penais, a repressão da criminalidade, bem como outras combinadas em lei. Então, esses artigos caput, cabeça, esses artigos são importantes para que sejam cobrados em provas. Então, por isso eu negritei esses artigos, porque eles trazem uma conceituação melhor acerca do que está descrito no capítulo. Então, aqui nós temos funções que são descritas, certo? E tem outras que podem ser combinadas em lei. Então, dá para perceber que nós temos aqui um tipo aberto, inclusive semelhante ao que eu acabei de citar agora há pouco. Dito isso, a gente parte para o artigo 17, que fala que as delegacias são identificadas como delegacias regionais, delegacias especializadas e delegacias de polícia, e serão definidas com base nos seguintes fundamentos. Então, nós temos 3 identificações acerca das delegacias: delegacias regionais, delegacias especializadas e delegacias de polícia. E aqui nós temos, inclusive, os fundamentos: competência para funcionar em todos os delitos ocorridos na sua área de circunscrição, exercício da atividade em uma base territorial comunitária, atuação sob coordenação, supervisão e apoio do respectivo departamento de polícia, ao qual estará dinamicamente articulada por metodologias de gestão de informação, consecução de suas atividades sob padrões normalizados de atendimento, visando a eficácia de todo o ato investigativo, integração comunitária, integração e atuação harmônica entre os demais órgãos, unidades e agências do sistema policial, de defesa social e justiça criminal. Dito isso, a gente já parte para o nosso artigo 18, que fala que as delegacias de polícia civil, de polícia, serão identificadas por 3 classes de acordo com critérios estabelecidos por ato do delegado-geral de polícia, após a análise do Conselho Superior da Polícia Civil. Vejamos aqui mais uma vez o Conselho Superior figurando em mais uma atuação da Polícia Civil. Vejam a importância do Conselho Superior. Nosso artigo 19 fala que poderá ser criada no mesmo município mais de uma delegacia de polícia segundo o volume de atividades e a estatística criminal. Então, o nosso artigo 19, ele diz que nós podemos ter mais de uma delegacia em uma circunscrição, em uma cidade, melhor dizendo. Provavelmente vocês devem, se vocês residem em uma cidade maior, vocês devem ter conhecimento que certas cidades elas possuem mais de uma delegacia, justamente porque elas se ramificam para melhor atender os crimes que acontecem no meio social. Nós temos as DEANs, que cuidam ali dos crimes relacionados à violência doméstica. Nós temos os crimes que vão investigar mais a parte de homicídios, de uma maneira geral. Nós temos os crimes que vão ser investigados ali pela delegacia que cuida dos crimes ambientais. Então, isso é perfeitamente possível. O diploma legislativo traz essa possibilidade, só que ele traz algumas observações para que nós façamos, para que o administrador, no caso, faça no momento de implantação dessas delegacias. Então, tem que ter certos requisitos para que seja implementado, desde o efetivo, pessoal, desde prédios públicos, desde até o orçamento. Então, tudo isso tem que estar comprovado por meio de documentação, tem que ter previsão de lei, tem que ter previsão orçamentária, tem diversas outras questões que precisam estar cumpridas, que não carecem da nossa observação aqui no momento. Eu trago aqui algumas questões aqui que precisam ser observadas, como, por exemplo, hierarquia administrativa medida pelo grau de centralização de funções públicas por ela cumpridas, pelas necessidades de caráter institucional, organizacional e administrativo de natureza socioeconômica e pelo processo de urbanização, avaliação de conveniência em razão dos índices de criminalidade e de violência, existência de rede de comunicação instalada que assegure apoio, divulgação e articulação de suas atividades, dimensão funcional. Então aqui, pessoal, nós temos diversos pontos que devem ser observados. No parágrafo único diz, inclusive, que para efeitos desse artigo são considerados os dados sobre população divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. Então, até esses dados aí que o IBGE fornece são considerados para que haja mais de uma delegacia em um determinado município. No artigo 20 diz que as delegacias de polícia são dirigidas por delegados de polícia. No artigo 21 diz que a criação de unidades operacionais da Polícia Civil dependerá de disponibilidade de recursos materiais e humanos
indispensáveis à sua efetiva implantação e operação. No parágrafo único diz que a disponibilidade de recursos humanos e material de cada unidade policial, considerados os respectivos níveis, será definida por ato do delegado-geral da Polícia Civil. Aqui no nosso artigo 21, ponto bem importante, né, que traz esses requisitos que menciona que essa criação das unidades operacionais da Polícia Civil, ela depende de uma série de recursos materiais e humanos. No caso, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de efetiva, promoção de concurso, para que a gente possa ter essas unidades que são operacionais, que se desdobram, né? Assim como eu disse, essas delegacias que têm uma atuação mais focada em determinados crimes. Dito isso, a gente parte para o nosso artigo 22, que diz que é obrigatória a instalação de delegacia de polícia em todas as comarcas, constituindo-se requisitos para tanto a existência de. Outro ponto que vocês devem experimentar aí na prática, aqui nós temos a menção no diploma legislativo que é obrigatória a instalação de uma delegacia de polícia em todas as comarcas. Mas eu acredito que assim como aqui onde eu resido, aí também não deve ser diferente. Nós temos certas delegacias que atendem outras regionais. Então, às vezes, pode até ser que tenha delegacia ali, mas não tem a presença de um delegado, e às vezes é um escrivão, um investigador que está ali à frente, e tem um delegado que está lotado em uma cidade maior que atende as demais regionais. Então, é claramente visível que nós não temos o devido aparato estatal sendo implementado, está no texto legal, mas na prática a gente acaba não vislumbrando dessa mesma forma. O nosso inciso, inclusive, ela traz essa obrigação, mas traz que tem certos requisitos que precisam existir, como no caso, edifício público ou particular de domínio sob a gestão do Estado, com capacidade e condições para o funcionamento da delegacia de polícia, recursos logísticos, operacionais e humanos que atendam às exigências do respectivo quadro setorial da delegacia de polícia. Então aqui nós temos os requisitos que são fundamentais para que exista a instalação dessas delegacias de polícia em todas as comarcas do Estado. Dito isso, nós já vamos partir aqui para o nosso artigo 23, que fala que sobre o provimento dos delegados de polícia será prioritário em sede de comarcas, observado o disposto nessa lei complementar. No capítulo 5, fala sobre a Coordenadoria Geral das Perícias. No artigo 24 diz que a Coordenadoria Geral de Perícias será dirigida pelo Coordenador Geral de Perícias, nomeado pelo governador, escolhido dentre os membros de classe especial em efetivo exercício, integrante de uma das carreiras referidas no artigo 29 dessa lei complementar. Então aqui eu fiz mais uma observação. Note que tais cargos escolhem membros de carreira especial, característica comum entre os altos escalões. É o que eu já havia dito agora há pouco. Normalmente esses membros dos altos escalões, eles são da classe especial, eles estão em efetivo exercício, são membros da carreira. Aqui eu chamo a atenção mais uma vez para o que eu disse no início do vídeo. Nós temos que estudar toda a lei, mas essa é uma parte mais afeta a área de perícia. Então, nós vamos ler porque é passível de cair na prova, mas nós temos que focar no que tem mais incidência e no que a gente mais acredita que pode vir a ser cobrado no nosso edital. O artigo 25 diz que o Coordenador Geral de Perícias indicará o Coordenador Geral Adjunto de Perícias, que será escolhido dentre os integrantes da carreira que atuam na sua área de competência, de classe especial e em efetivo exercício. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui é que, normalmente, os adjuntos, em seus cargos, eles têm mais ou menos, não é que são as mesmas atribuições, mas eles têm os mesmos requisitos. Então, se você pega o delegado-geral adjunto, ele tem que substituir o delegado-geral, ele tem que auxiliar o delegado-geral. Se você pega aqui, por exemplo, o Coordenador-Geral Adjunto de Perícias, o que ele tem que fazer? Funções que são relativas ao Coordenador-Geral de Perícias. Ele vai auxiliar, ele vai substituí-lo em eventuais ausências. Então, é praticamente o mesmo parâmetro. É claro que existem essas diferenças em nomenclaturas, mas é só para nós termos uma noção e conseguirmos captar da melhor forma a informação. Dito isso, a gente já parte para o nosso artigo 26, que diz que a Coordenadoria Geral de Perícias cumprirá sua finalidade por meio das unidades operacionais que compõem sua estrutura organizacional, identificadas por: nós temos o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses,
Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, Instituto de Identificação. A Polícia Civil ela exerce diversas funções, desde a identificação de quem está ali para tirar um documento de identificação civil, até no caso aqui no Instituto de Criminalística, de verificar o potencial lesivo de uma arma de fogo, de verificar ali as raias, né, as marcas de estrias que são feitas ali no projétil, desde identificar as causas da morte, né, ou lesões ali no vivo, causas da morte no caso do cadáver. Então todas essas funções estão relacionadas aqui à Polícia Civil, mais especificamente no caso das perícias, é o que compõe aqui o nosso artigo 26. Dito isso, a gente já fala sobre o artigo 27, que fala que a Coordenadoria Geral de Perícias compete. E aqui nós temos diversas competências da Coordenadoria Geral de Perícias, que fala desde a promoção, manter intercâmbio com órgãos congêneres do país, colaborar com o Sistema Nacional de Segurança Pública. Por quê? Normalmente as perícias elas guardam elementos que podem servir de base, podem substanciar outras investigações criminais. Se a gente parte ali para um banco genético, né? Então tem diversas questões ali que vão subsidiar outras informações, então outras investigações, melhor dizendo. Então por isso que a Coordenadoria Geral de Perícias ela tem essa atuação, ela carece dessa atuação com os outros órgãos do país, inclusive para que alguém que cometa um crime lá no norte do país tenha a condição de ser identificado aqui no centro-oeste, né, lá no sul, e inclusive para que possa fornecer elementos para que o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles atuem da melhor forma possível. Pessoal, então tem diversas competências aqui da Coordenadoria Geral de Polícias. Eu não vou ler esses artigos, também são intuitivos, carecem da leitura de todos os candidatos. Aqui nós não vamos nos aprofundar nessa parte. Eu já disse para vocês que a legislação é bem extensa e nós vamos nos ater no que há de maior possibilidade de cair na prova, que diz respeito aos nossos cargos. A gente já parte para o nosso artigo 28, que diz que o Coordenador Geral de Perícias compete, dentre outras atribuições, conferidas na legislação pertinente. Então aqui nós temos funções relacionadas ao Coordenador Geral, supervisionar, coordenar, controlar, fiscalizar, sistematizar, normatizar as funções institucionais da Coordenadoria Geral de Perícias. Diversos verbos aqui que estão elencados como competências do Coordenador Geral, e tem diversos outros incisos até a gente chegar no artigo 29, que diz que os dirigentes dos institutos que compõem a Coordenadoria Geral de Polícia serão escolhidos dentre os ocupantes de cargo de perito criminal para o Instituto de Criminalística e o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, de perito médico legista ou perito odontolegista para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal e de perito papiloscopista para o Instituto de Identificação, posicionados na classe especial e em efetivo exercício. Mais uma vez, nós temos as mesmas características aí dos cargos de alto escalão que eu acabei de dizer para vocês. A gente parte para o nosso capítulo que fala sobre a Corregedoria Geral da Polícia Civil. Em tese, pessoal, corregedoria, ninguém gosta da corregedoria, entre aspas, porque a corregedoria ela tem a função de realizar esse acompanhamento sistemático das atividades policiais. Então, sempre que um policial tiver algo de ruim ou até algo de bom, pode ser ali aferido ali, pesquisado pela corregedoria. Então, é algo que os policiais não querem sempre ter, digamos assim, o reconhecimento pela corregedoria, porque normalmente quando a corregedoria entra em ação é porque algo de errado o servidor público fez. O artigo 30 diz que a Corregedoria Geral da Polícia Civil, com circunscrição em todas as unidades da Polícia Civil, tem por finalidade atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos para promover medidas para a correção de erros e abusos de autoridade e agentes policiais, apurando a responsabilidade funcional, cabendo-lhe em especial. Então aqui o artigo 30 diz muito bem o que eu acabei de dizer, a corregedoria ela vai atuar nesses possíveis abusos de poderes, ela vai ser uma balança, um equilíbrio, entre o policial, o agente da lei e os indivíduos que estão ali em sociedade, para que não ocorram excessos na atuação dos policiais. Ela vai apurar essas questões de responsabilidade funcional, então, e tem inclusive outras competências aqui, como realizar o acompanhamento sistemático das atividades policiais, objetivando zelar pelo cumprimento da legislação,
estabelecer relações com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e órgãos congêneres com vista a dinamizar e harmonizar procedimentos de sua área de competência, inspecionar os atos procedimentais da Polícia Civil, atuando de forma preventiva, repressivamente em face das infrações disciplinares e penais praticadas por seus servidores, conhecendo a requisição e solicitação dos órgãos e entidades de controle externo. Instaurar sindicâncias, inquéritos policiais, procedimentos investigatórios de sua competência e com exclusividade processos administrativos disciplinares, assegurando o contraditório e a ampla defesa, afastar preventivamente pelo prazo máximo de 30 dias, por decisão fundamentada do Corregedor-Geral de Polícia Civil, membros das carreiras da Polícia Civil com fins de correição ou outro procedimento. Então aqui vocês perceberam a importância da Corregedoria Geral, a função dela é um tópico bem importante para cair em prova, é algo que diz respeito a todos os policiais civis, então eu preferiria focar isso em detrimento de, às vezes, estudar ali um cronograma, as funções ali de quem está mais afeto à área de perícias. Então essa parte aqui é uma parte bem importante, tem competência aqui a Corregedoria, inclusive para afastar de forma preventiva, o prazo de 30 dias de afastamento do policial, a forma deve ser por decisão fundamentada do Corregedor-Geral. Então tem pontos bem importantes, zelar para que sejam publicados atos de sua competência, são muitos incisos, e para aqui no parágrafo 2, que diz que no desempenho de suas funções, a Corregedoria Geral poderá requisitar de qualquer repartição pública ou autoridade informações, auxílios e garantias necessárias ao desempenho de suas atribuições. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre a aula de hoje, na aula de hoje, melhor dizendo, é isso. Nós partimos do artigo 10 e viemos até o artigo 30, são diversos incisos. Daqui a alguns dias eu devo postar a aula 3. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, fortaleça o nosso canal e até a próxima. Valeu!